Este é um relato real enviado por uma seguidora do canal. O que começou como um simples convite para um casamento em família se transformou numa noite de humilhação pública, mas também de coragem, dignidade e justiça inesperada. Se você já se sentiu invisível ou desprezada por quem deveria te acolher, essa história é para você. Eu nunca imaginei que a humilhação pudesse vir embrulhada em seda e espumante. Mas lá estava eu, sentada na terceira fileira no casamento da minha irmã mais nova, usando o único vestido formal que eu tinha, um vinho escuro que já tinha ido comigo em 2 entrevistas de emprego e um batizado. Era o que dava. Meu filho, Luca, de 8 anos, estava ao meu lado. Usava um terninho simples, que eu só consegui pagar dividindo em 2 vezes. Ainda assim, ele estava lindo, com aquele sorriso orgulhoso, achando que aquele dia significava algo importante. Achando que, quem sabe, a gente voltaria a ser parte da família. Talvez eu tivesse pensado isso também. Viviane, minha irmã, deslizava pelo salão como se estivesse num desfile, toda sorridente, com aquele ar de quem sempre soube seu lugar no centro do palco. Ela nasceu com isso, aquele magnetismo que atrai os olhares, as palmas, as câmeras e a admiração da nossa mãe. Sempre. Enquanto Viviane recebia elogios e abraços, eu recebia comparações. Ela ganhava o brilho, eu o silêncio. Mas eu fui, sentei, sorri, aplaudi, me comportei. Fiz tudo como manda o figurino, mesmo quando alguém virou para mim e soltou aquele comentário clássico. Nossa, você é a irmã mais velha? Nem parece que tem um filho já tão grande. Treinei aquele sorriso por anos, o que responde sem dizer nada. A cerimônia passou rápido, linda, flores brancas, iluminação suave, música de cordas ao fundo. Quando os noivos se beijaram, Luca bateu palminhas discretas, encantado. E eu senti por um instante que talvez tivesse feito bem em estar ali. Até que vieram os discursos. O primeiro foi do padrinho do noivo. Algumas histórias engraçadinhas, piadas de faculdade, palmas educadas. Depois dele, vieram 2 amigos da Viviane, mais do mesmo. E então, foi a vez dela. Viviane pegou o microfone com a elegância de quem já esperava os flashes. Com uma taça de espumante na outra mão, olhou o salão com um sorriso ensaiado. O vestido dela reluzia sob os lustres do buffet, e a sala ficou em silêncio, como se o mundo parasse para ouvir o que ela diria. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Ela começou doce como chantilly. É o dia mais feliz da minha vida. E ter vocês aqui significa muito para mim. Eu respirei fundo. Tentei me convencer de que dessa vez, talvez, só talvez, ela fosse dizer algo bonito, algo sobre união, sobre família, sobre amor verdadeiro. Até levantei a taça, me preparando para o brinde. Mas aí ela disse, e claro, eu não podia deixar de falar da minha irmã mais velha, a Lara. Senti os olhares virando, o salão inteiro parecia ter se virado para mim. Luca me olhou com expectativa, com orgulho. Viviane continuou. A Lara sempre foi um exemplo, uma mulher forte, mãe solo, independente e claramente rejeitada por qualquer outro homem. O salão explodiu em risadas, gargalhadas mesmo, gente batendo palma, brindes. Por um segundo, achei que tinha entendido errado, que eu tinha ouvido errado, mas ela continuava sorrindo, encantada consigo mesma, como se tivesse feito a melhor piada da noite. Algumas pessoas fizeram cara de desconforto, mas outras gargalharam, como se estivessem num show de stand-up, como se meu nome fosse a atração principal da noite. Senti o chão abrir, meu coração disparou, as mãos tremeram. Luca puxou minha manga e sussurrou. Mãe, por que ela falou isso? E antes que eu pudesse responder, a voz da minha mãe, Judith, ecoou do outro lado do salão. Mas tá bem conservada, vai. Produto usado, mas ainda serve. Mais risadas, dessa vez mais altas, mais afiadas. Foi ali que entendi. Eu não era convidada, eu não era família. Eu era a piada da noite. E eu não conseguia me mexer, nem respirar. Mas me recusei a chorar. Não na frente do Luca, não para eles.
Minhas mãos agarravam o guardanapo no colo como se fosse um colete salva-vidas. Olhei em volta, procurando alguém, qualquer um, que cruzasse o olhar comigo, que mostrasse algum tipo de compaixão, mas nada. Meu avô, seu Normando, olhava fixamente para o prato. Minha prima mexia no celular. Meu tio evitava meu olhar como se eu tivesse uma doença contagiosa. Luca estava confuso, frustrado, com o senho franzido, tentando entender por que todos riam da mãe dele, a mãe que beija machucado, que segura a lanterna enquanto ele faz dever de casa, que brinca de guerra de almofada sábado à noite quando ele não quer dormir. Foi isso que me destruiu. Não as palavras, não as risadas, mas o olhar do meu filho tentando entender por que a própria família estava zombando da mulher que mais o ama no mundo. Eu queria levantar, pegar o Luca pela mão, sair daquele salão e nunca mais olhar para trás, mas alguma coisa em mim hesitou. Talvez fosse orgulho, ou talvez só cansaço. Cansaço de fugir, de engolir seco, de me calar. Quis responder, quis gritar, quis dizer que eles não sabiam da minha história, que enquanto Viviane ganhava sapato novo, eu usava o mesmo par furado, que enquanto ela saía em viagem com os amigos, eu estava acordando de madrugada para trocar fralda com febre, que enquanto ela postava selfie no espelho da academia, eu estava limpando o chão de padaria com a coluna estourada, mas minha garganta travou, e antes que eu me levantasse, uma outra cadeira arrastou no salão. Caio, o noivo, o homem da noite, o noivo da Viviane. Ele se levantou devagar, não olhou para ela, nem para Judite, nem para os convidados. Os olhos dele vieram direto para mim, e de repente, o salão todo congelou. Ele pegou o microfone da mão da Viviane, sem pedir. O DJ hesitou com a mão no fader, e ninguém disse uma palavra. Lara, não vá embora, ele disse, a voz baixa, mas firme. Minhas pernas congelaram, a mão do Luca ainda entrelaçada na minha. Os olhares da festa se voltaram todos para nós. Caio olhou para o salão, respirou fundo e continuou. Eu não consigo fingir que o que acabou de acontecer aqui foi engraçado, porque não foi. Isso aqui foi crueldade disfarçada de piada. As palavras dele cortaram o silêncio, nítidas, pesadas. Algumas pessoas se remexeram nas cadeiras. Outras olharam para o copo, fingindo que não estavam ouvindo. Ele continuou. Desde que começamos a planejar esse casamento, ouvi muito sobre tradição, sobre valores de família, mas o que eu acabei de ver não tem nada de familiar. O que eu vi foi zombaria. E foi cruel. Virou para Viviane. Você humilhou sua irmã, fez dela uma piada, diante de todos. E pior, na frente do filho dela. Ela tentou interromper. Amor, foi só uma brincadeira, mas ele a cortou sem levantar a voz. Não foi brincadeira, foi covardia. E você sabe disso. O salão estava paralisado. As câmeras abaixaram. Os celulares foram guardados. Nem os garçons se moviam. Caio virou para mim. Depois para o Luca e disse: Ela não veio aqui para pedir atenção. Veio para te apoiar. Sentou lá no fundo. Trouxe o filho, sorriu. E você devolveu isso com humilhação. Viviane estava imóvel. Pela primeira vez, sem palavras. Caio voltou-se para todos. A Lara nunca precisou de aplausos, mas eu não posso fingir que isso foi normal, porque se é com esse tipo de família que eu tô me casando, uma família que acha graça em machucar alguém, então talvez eu precise repensar que tipo de homem eu quero ser. Um murmúrio percorreu o salão. Sussurros. Um garfo caiu em alguma mesa. O ar-condicionado parecia mais alto. Caio então se ajoelhou na altura do Luca, olhou nos olhos dele e falou: Sua mãe é a pessoa mais forte dessa sala. Nunca esquece disso, tá? Luca assentiu, os olhos marejados, as mãozinhas agarradas nas minhas. Caio se levantou, largou o microfone sobre a mesa principal e saiu. Passou por Viviane sem olhar para trás. E com ele, o silêncio absoluto. A música parou, as risadas evaporaram. O salão virou uma fotografia. Judite foi a única a reagir, tentando manter o controle.
Moleque ingrato! Como ele teve coragem! Te envergonhou, Viviane! Igualzinho a sua irmã! Egoísta, só pensa nela! Mas ninguém respondeu. Ninguém mais aplaudia. Aquele poder que ela exercia sumiu. Eu olhei para o Luca. Vamos para casa? Vamos, mãe. Ele respondeu baixinho. E a gente saiu, de mãos dadas, no meio do corredor de silêncio. Algumas pessoas desviavam o olhar. Outras tentavam sorrir com vergonha. Ninguém dizia nada. Quando eu já estava perto da porta, ouvi. Lara, era meu avô, seu Normando. Ele se levantou com dificuldade, caminhou devagar até mim. Os olhos estavam vermelhos, a voz embargada. Me desculpa, eu devia ter parado isso há muito tempo. Eu não consegui responder, mas assenti com a cabeça. E fui embora, sem olhar para trás. Do lado de fora, o ar fresco, silencioso. Luca apertou minha mão. A festa acabou? Acabou sim, meu filho. Foi boa? Eu respirei fundo, olhei para o céu. Foi exatamente como precisava ser. A gente chegou em casa tarde. O rádio do carro desligado. Só o som do motor e os dedos do Luca batucando no vidro. Dei banho nele, coloquei o pijama do Homem-Aranha que ele ama e o deitei na cama. Dei um beijo na testa. Ele não perguntou mais nada. Não queria mais respostas. E pela primeira vez, eu também não sentia mais que devia dar explicações. Fiquei ali parada na porta, observando ele respirar. Eu só queria ter certeza de que ele dormia tranquilo. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando. Foram mais de 30 ligações perdidas. Mensagens no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Parentes distantes. Gente que eu nem lembrava que existia. Ignorei todas, mas uma mensagem me fez parar. Era da Letícia, colega da recepção do hotel onde eu trabalho à noite. Ela foi convidada pela Viviane, porque elas fizeram pós juntas. Amiga, alguém gravou tudo. O Caio falando. Tá no Facebook. Já passou de 50 mil visualizações. Lê os comentários. Você precisa ver. Cliquei no link com a mão tremendo. Apareceu o vídeo. Mal enquadrado, mas inteiro. Lá estava eu, sentada com o Luca, paralisada, as mãos dadas, e o Caio, de pé, firme com o microfone na mão, dizendo cada palavra com verdade. Deixei o vídeo rodar. Os comentários rolavam sozinhos, um atrás do outro. Essa mulher é uma rainha, que força. Tô chorando vendo isso. Cada mãe solo entende. Esse cara é um homem de verdade. Não tem nada de engraçado em fazer piada com a dor dos outros. Ela não precisava ser salva, mas que bom que alguém se levantou por ela. Eu não chorei, nem sorri, mas algo dentro de mim se soltou, como se um aperto antigo tivesse sido desamarrado, sabe? Como se o nó tivesse desaparecido sem fazer barulho. Nos dias que se seguiram, Viviane tentou controlar a narrativa. Disse que Caio tinha exagerado, que tudo era só uma brincadeira, que as pessoas estavam sensíveis demais. Mas o vídeo já tinha viralizado. A imagem de casamento perfeito se despedaçou. Caio desapareceu das redes sociais. As fotos da cerimônia sumiram do perfil da Viviane. Não teve nota oficial, nem textão de justificativa, nem aquela velha postagem de decidimos seguir caminhos diferentes. O casamento simplesmente não aconteceu. E aí, 3 dias depois, o interfone tocou. Era o entregador, com um buquê. Nada de rosas vermelhas, nem flores de floricultura de luxo. Era um buquê simples, lindo, com flores do campo, lavandas, margaridas, girassóis pequenos, sem cartão assinado, só um bilhete escrito à mão, para Leoa. Eu não precisei perguntar quem mandou. Judite me ligou uma vez, só uma. Atendi por instinto, nem devia. Você envergonhou a família, era só ter rido. Todo mundo riu, só você que resolveu bancar a mártir. Fiquei em silêncio por 2 segundos e então respondi. Eu não sou mais seu saco de pancadas. E desliguei, sem gritar, sem chorar, sem dramatizar, simples, limpo, final. Minha vida continuou. Trabalho na padaria de manhã, no hotel à noite. Ainda faço panqueca pro Luca todo sábado. Ainda rebolo para pagar o aluguel
todo mês. Mas tem algo diferente em mim agora. Eu não ando mais olhando para o chão. Eu entro em qualquer sala como se merecesse estar lá, porque eu mereço. Luca também mudou. Ele começou a fazer perguntas mais difíceis. Quer saber por que as pessoas machucam umas às outras, porque nem todo adulto defende quem precisa. Fala do Caio como se fosse um personagem de filme. Outro dia, ele pegou os bonequinhos de herói e fez um discurso do Caio. Disse que o Homem-Aranha ia defender o Hulk, porque zombaram do Hulk por ele ter uma mãe sozinha. Eu ri, mas no fundo, meu coração derreteu. Uma noite, escovando os dentes, Luca me olhou no espelho e perguntou: Mãe, você ainda tá triste com o que a tia Viviane falou? Eu pausei a escova. Olhei para ele no reflexo, pensei e disse: Não mais, filho. Por quê? Ele deu de ombros, com espuma no queixo. Porque eu acho que você ganhou, mesmo sem brigar. E ele estava certo, eu não briguei, não bati na mesa, não chorei na frente de ninguém, não precisei rebater. Eu só levantei, segurei a mão do meu filho e fui embora. E alguém, que eu nunca imaginei, decidiu que ficar calado não era mais uma opção. Caio não me salvou, eu nunca precisei disso. Mas ele lembrou aquela sala e depois ao Brasil inteiro o que é ter caráter, o que é ver alguém sendo humilhado e dizer não, hoje não. Caio não defendeu só a mim, ele defendeu o direito de qualquer mulher ser respeitada. Ele lembrou aquela sala que o amor de verdade não precisa de tapete vermelho, buquê caro ou vestido branco. O amor de verdade é aquele que levanta a voz quando a maioria prefere se calar. É aquele que encara o desconforto, atravessa o constrangimento e diz: isso aqui não é normal, isso aqui não é certo. Desde aquele dia, minha vida não virou um conto de fadas. Eu não fiquei rica, não encontrei o príncipe encantado, não ganhei perdão da família, mas pela primeira vez, eu não sou mais a mulher que sai de cabeça baixa de um lugar onde foi humilhada. Eu saí daquele salão de mãos dadas com meu filho, com dignidade, com firmeza e com a certeza de que eu nunca mais preciso me explicar para ninguém. Viviane nunca mais entrou em contato, nunca mandou mensagem, nunca pediu desculpa. Sumiu por um tempo das redes, depois voltou como se nada tivesse acontecido. As fotos do casamento nunca reapareceram. A família também se dividiu. Alguns ainda acham que foi exagero, outros passaram a me olhar com um respeito silencioso, mas eu não espero mais nada deles, porque hoje eu entendo uma coisa que levou anos para entrar na minha cabeça. Eu não preciso da validação de quem sempre me tratou como menor. Eu não preciso de convite para me sentir parte. Eu não preciso me calar para caber. Eu sou a Lara. Tenho 34 anos, sou mãe solo, trabalho em 2 empregos e voltei para casa com o meu filho, de cabeça erguida, enquanto todo mundo ficou parado naquela festa, tentando entender como foi que a verdade entrou pela porta e destruiu uma ilusão de décadas. Se você chegou até aqui, se essa história te tocou, se você já se sentiu pequena num lugar onde devia ser acolhida, você não está sozinha. Sua história importa, sua voz é válida e a sua dignidade não é negociável. Se essa história te fortaleceu, compartilha com alguém que precise ouvir isso. Curta o vídeo e me conta nos comentários. Você já viveu um momento em que alguém se levantou por você? Ou em que você precisou se levantar por si mesma? A gente quer ouvir você. E se quiser mais histórias reais, intensas, que mostram o que é ser humano e mulher, num mundo que insiste em calar nossas vozes, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente, porque aqui ninguém vai rir da sua dor, ninguém vai te diminuir. E se tentarem, você levanta, você segura firme a sua própria mão. E você vai embora com a cabeça erguida. Esse é o final que ninguém esperava e o único que eu merecia.